Assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 25. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra, e chegando, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes as seguintes notícias, e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e esse é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os filhos dos Nefilins, isso é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Querido Deus, eu quero apresentar a Ti o meu coração. Quero me prostrar diante da Tua majestade, te render toda a honra e toda a glória e te pedir que Tu assuma o primeiro lugar nesse púlpito, para que a palavra que sai da minha boca não seja propriamente minha, mas seja da boca de Deus. Que essa palavra seja uma palavra de instrução, de ânimo, para que cada um de nós saibamos em quem temos crido. Por isso fala conosco, estamos ansiosos para ouvir a Tua voz e necessitados dos Teus conselhos. É assim que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. A visão é um dos principais sentidos do nosso corpo. Dizem os estudiosos que o primeiro sentido a alcançar qualquer informação é a visão, e por isso mesmo ela se torna responsável por 90% das decisões que nós tomamos. Somente em alguns casos muito especiais, algum outro sentido pode tomar a dianteira da visão. Mas comumente, 90% das vezes, nós tomamos decisões baseadas em tudo aquilo que vemos. Alguém aqui usa óculos? Levanta a mão aí, só para me ter uma ideia. Tira o teu óculos aí só um minutinho. Você está conseguindo me ver normalmente? Com isso você percebe o quanto é importante nós termos uma visão real daquilo que está diante de nós. Quando nós temos uma visão distorcida, deturpada, nós temos sempre que tomar decisões errôneas, baseadas naquilo que vemos. É por isso que nessa noite eu queria desafiar os irmãos a terem uma reflexão comigo nesse texto, que tem como título Visão de Fé e Confiança. O crente não age pelo que vê, mas pelo que sabe que pode acontecer quando Deus está diante de nós para realizar todos os nossos sonhos. De forma que quando nós não conseguimos ter uma visão real das coisas, nós sempre tomamos posturas erradas, nós fazemos leituras erradas,
Por quantas vezes a gente não avalia os outros pela forma que nós o vemos, e depois de algum tempo a gente descobre que aquilo que a gente viu era totalmente contrário ao que é de verdade. Esse texto começa com o próprio Deus chamando a Moisés e dizendo: comissiona 12 homens, mas não podem ser homens comuns. De cada tribo tu vai escolher um homem, um que seja príncipe, um que tenha autoridade, um que tenha o controle sobre os demais da sua tribo. E eu quero que tu envie esses homens para irem ver a terra de Canaã, terra que eu já prometi aos vossos pais desde a época de Abraão. Esses homens se reuniram, segundo Moisés os convocou, se dirigiram até a terra prometida por Deus, e eles viram que a terra era realmente do jeito que Deus lhes havia prometido, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde tudo era abundante, aquilo que se plantava dava, e eles trouxeram nas mãos algo que impressionava todos aqueles que viam. Diz a Bíblia que eles trouxeram um cacho de uvas, que era tão grande e tão pesado, que 2 homens precisavam carregá-lo. Sem dúvida nenhuma, aquela era a terra da promessa de Deus. Sem dúvida nenhuma, aquela era a terra que o povo queria ter, que o povo tanto sonhava. Mas eles também viram que naquela terra existiam grandes empecilhos para a realização dos seus sonhos. Eles também viram que naquela terra havia um povo muito forte. Eles ainda fazem questão de destacar no texto: eram filhos dos Nefelins. Nefelins eram aqueles que lá no capítulo 6 de Gênesis está escrito que os filhos de Deus coabitaram com a filha dos homens e geraram filhos, e eles eram como gigantes. Eles fizeram questão de mencionar: a terra é ótima, tudo que nós vemos ali é de primeira qualidade, e a prova é esse cacho de uvas. Mas tem um porém: naquela terra existe um povo muito forte, existe um povo que é muito maior que nós, que é muito mais poderoso do que nós, e tem mais, as cidades são grandes fortalezas. Caleb, juntamente com Josué, se levantam e diz: não pode. A gente não pode se impressionar com o que você está simplesmente vendo. Vamos olhar com uma visão de fé e confiança. O Senhor nos mandou olhar, e Ele nos prometeu desde Abraão que a terra seria nossa. Se olharmos com os olhos da fé e tivermos confiança, iremos contra eles, e eles sucumbirão aos nossos pés, porque essa é a vontade do Senhor. A visão era horrenda para aqueles que viam somente pelos olhos naturais. Os desafios eram tremendos, impossíveis de serem vencidos, olhando simplesmente pelos olhos naturais. Mas Josué e Caleb, que tinham uma visão de fé e confiança, entenderam muito bem que aquela batalha não era deles, a batalha era do Senhor, porque foi o Senhor que lhes prometeu aquela terra. Deixa eu te dizer uma coisa: aquela terra era o grande sonho do povo de Israel. Aquela terra era aquilo que por muitas gerações aquele povo sempre esperou. Era o maior sonho de toda a nação. E eu sei que, como aquela nação, existem muitos aqui essa noite que têm sonhos, que colocaram nas mãos de Deus algumas causas que aparentemente parecem impossíveis. Eu sei que entre nós essa noite existem pessoas que sonham e esperam ver o mover de Deus para se alcançar aquilo que tanto almejam. E é para essas pessoas que eu quero falar essa noite. Existem 4 coisas que quem sonha precisa saber.
Existem 4 coisas que quem sonha precisa estar a par para conquistar. Porque se nós sonharmos sozinhos, pouco nós alcançaremos e conquistaremos. Mas se nós sonharmos com Deus, nele, no seu nome, nós somos mais que vencedores. É preciso que você entenda que nenhum sonho que você tem surge no seu coração sem antes ter sido gerado no coração de Deus. O sonho que você carrega na sua vida não é fruto ambicioso seu, é fruto do desejo do coração de Deus, assim como era para essa nação. Como eu já falei, aquela nação tinha o grande sonho de conquistar uma terra, mas essa nação não despertou do nada, sozinha. Diz a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis capítulo 12, que o próprio Senhor escolheu um homem, e esse homem era Abraão, e desse homem Deus gerou uma nação, e a essa nação Deus prometeu: eu lhes darei uma terra que mana leite e mel. Não alimente os seus sonhos com dúvidas. Não alimente a sua alma com o desespero por aquilo que você vê. Alimente os seus sonhos com fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te chamou é quem se responsabiliza por ti. E aquele que colocou no teu coração um sonho tão grande, um desejo tão alto, é muito maior do que qualquer sonho ou do que qualquer desejo, porque Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas, e na sua mão está todo o poder e toda a autoridade para fazer tudo o que lhe apraz. E diz a palavra de Deus: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você não pode olhar para o seu sonho com dúvida. Você precisa olhar para o seu sonho com confiança, não na sua capacidade, mas naquele que te fez a promessa. Entre a realização do sonho e a conquista daquela terra, estavam muitas dúvidas pairando no meio do povo. 12 espias se dirigiram até a terra de Canaã. 10 se levantaram para dizer que não daria certo. Somente 2 permaneceram com os olhos fitos naquele que lhe havia feito a promessa, e esse era o Senhor. Quando nós temos grandes sonhos, sempre aparece alguém para dizer o contrário daquilo que nós esperamos. Eu lembro que em 1991, faz tempo, século passado, eu tinha um grande sonho. Para mim, grande sonho. Eu era atleta, treinava karatê, e eu tinha um sonho. Eu queria ser integrante da seleção cearense de karatê. Esse era o meu grande sonho. E na passagem de ano, de 91 para 92, aliás, de 90 para 91, eu conversando com um grande amigo que estava comigo na passagem de ano, ele disse assim: Niliano, qual é o teu grande sonho? O que tu quer realizar para esse ano de 91? Eu disse: olha, o meu grande sonho é consagrar-me campeão cearense de karatê e fazer parte da seleção cearense. Eu achava lindo ver aqueles atletas passando com aqueles agasalhos. Eu achava lindo nas competições os atletas serem conhecidos por serem o melhor do estado, e eu sonhava com aquilo. Porém, eu achava muito difícil, porque aquelas pessoas treinavam muito. E eu dizia para aquele companheiro, eu disse: eu acho que não é possível, mas é um sonho, é algo que eu guardo no meu coração. No ano de 91 aquilo não foi possível.
Mas quando iniciou o ano de 92, Deus me presenteou com a primeira competição no qual eu me consagrava campeão cearense. E como se isso não fosse o bastante, por ter sido consagrado campeão cearense, eu tive a oportunidade de participar de um Norte-Nordeste, que era a classificação para o brasileiro. E eu tirei 3º lugar nesse nosso Norte-Nordeste. Me classifiquei para ir para o brasileiro em São Paulo. Eu cheguei para o meu comandante do Corpo de Bombeiros e disse: eu estou entre os 6 melhores do Brasil na minha categoria. E eu gostaria muito de ir disputar a final dessa competição, que é o brasileiro, que será realizado em São Paulo. Eu queria que o senhor me ajudasse, me dando pelo menos as passagens. Ele olhou para mim, magrinho, pesando 60 quilos, 58 quilos. Disse assim: rapaz, tu está entre os 6 melhores do Brasil? É muito pouco. Quando tu ganhar alguma coisa a mais, eu te dou algum apoio. Eu saí daquele gabinete arrasado. Como é que pode? Eu estou entre os 6 melhores do Brasil e o cara acha pouco. Mas tudo bem. Saí dali arrasado. Fui na base aérea e, juntamente com o suboficial da base, eu consegui uma passagem pelo Correio Aéreo Nacional, o CAN. E o lugar que eu achei para viajar era um avião de carga, irmãos. Eu tive que ir lá atrás, em cima das mochilas. E o voo era para Rio de Janeiro, era o mais perto que tinha de São Paulo. Só que antes ele foi para Manaus, depois Roraima, depois Belém e depois para o Rio. Durante a viagem inteira, eu pensava: já fui longe demais. A viagem mais longa que eu tinha feito era até Camusim, 370 quilômetros. Agora eu já estava mais de 2.000 quilômetros longe de casa. E no meu coração, alguém tinha acendido uma chama e dito: se você está lá, você tem a capacidade de ganhar, porque só quem tem capacidade de ganhar é quem está lá. Eu guardei aquela palavra no meu coração. E no ano de 92, naquela competição, eu era o 2º cearense a conquistar o maior título do karatê no estado, me tornando campeão brasileiro de karatê. Sonho que era impossível para mim, mas eu dizia no meu coração: o Senhor pode me ajudar. Deus pode fazer aquilo que nós não podemos, porque Ele é Deus. Ainda que seja impossível para nós, tudo é possível para aquele que nos chamou. Não olhe para as dificuldades que surgem, não olhe para os problemas que se levantam, olhe para aquele que te chamou e que te fez grandes promessas, e que declarou que no nome dEle, nós seríamos mais que vencedores em Cristo Jesus. A segunda coisa que aqueles que sonham precisam aprender é a superar o medo. O medo paralisa as nossas ações. Precisamos entender que nada nessa vida é de graça. Deus abre portas, mas nós temos que criar coragem para entrar por essas portas, mesmo sem saber o que estão por trás delas. É necessário que tenhamos coragem. É necessário que possamos acreditar que o Senhor é conosco. E como está escrito em diversos pontos da Bíblia, para nos lembrar, nos refrescar a memória e não nos permitir esquecer, o Senhor diz para cada dia do ano: não temas. Precisamos aprender a vencer o medo, irmãos. Se tivermos medo, nunca teremos coragem de avançar. Se tivermos medo, tudo se tornará paralisado nas nossas vidas,
porque nós tememos perder aquilo que já temos. Temos que aprender a ser ousados, e ir além daquilo que nós cremos ou esperamos de nós mesmos, tendo fé que o Senhor é conosco e é fiel para nos ajudar, nos fortalecer e nos conduzir até a vitória. Quando Davi foi chamado para ir até o acampamento onde o povo estava em guerra com os filisteus, Davi chegou naquele lugar e teve uma visão terrível. O gigante se levantava toda manhã, e isso por vários dias, ia na porta do arraial do povo de Deus e gritava: tem algum homem em Israel? Se há um homem só, saia do seu lugar e venha até aqui à frente e lute comigo. Se vocês vencerem, vocês serão dignos de toda honra e poderão fazer o que quiserem. Mas se vocês perderem, toda a nação será escravizada por nós. E Davi, imagino eu, chegou no campo de batalha e ele já tinha ouvido falar muito do povo valente que é o povo de Deus. E chegou no campo de batalha, ele começou a ouvir aquele zum, zum, zum do povo dizendo: rapaz, as coisas aqui não estão boas, e nós ainda não avançamos contra eles, porque o povo está atemorizado. Todos os dias sai um gigante de lá e faz um desafio tremendo para nós. Eu acredito que Davi deve ter matutado durante algum tempo, até ele ver a situação. No dia que ele viu a situação, o gigante gritou de lá, e ele ouviu os joelhos tremerem aqui, e ele olhou para trás e não acreditou no que estava vendo. Esse é o povo de Deus? Com todo esse medo? Não é possível. Saul, eu quero ir enfrentar esse gigante, porque esse não é o povo de Deus que eu conheço. O povo de Deus que eu conheço é aquele que vai para a batalha, mas sabe que tem um general que está na frente dele, e que esse general nunca perdeu batalha. Saul ainda tentou remediar o caso. Toma pelo menos a minha armadura. Tu já viste o tamanho dele? O tamanho da espada, o tamanho da lança, o tamanho do monstro que é aquele homem. Toma pelo menos a minha armadura, porque quando te der uma pancada ou outra, tu ainda conseguirá resistir por algum tempo. Davi usou aquela armadura, cambaleou de um lado para o outro, e percebeu que aquela não era a estratégia para vencer a guerra, porque o que vence a guerra do crente não é a sabedoria humana, não é a força humana, não é a estratégia humana, é a graça e a misericórdia de Deus que habita em cada um de nós, e os anjos do Senhor que estão acampados ao nosso redor para nos abençoar no nome do Deus vivo. Por isso Davi deixou de lado aquela armadura, pegou simplesmente uma funda, algumas pedras, e se dirigiu até onde o gigante estava. E quando ele chegou diante do gigante, ele disse logo: eu não vim contra ti por mim mesmo, eu vim no nome do Deus de Israel. Aprenda uma coisa, querido: o diabo pode ter cara feia para ti, pode ser um grande dragão na tua frente, mas na frente do Senhor ele não passa de uma lagartixa, porque o Senhor é quem tem todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas. E o diabo só faz o que faz porque assim permite o Senhor, porque se não permitir o Senhor, ele não abre nem a boca e não sai nem do seu lugar, porque só há um rei, só há um Senhor, só há um soberano, e esse é Jesus de Nazaré. Tenha coragem, irmão, rompa com o medo, aceite o desafio, abrace a fé, abra os olhos espirituais e siga o conselho do Senhor. Moisés, diga a esse povo que marche, porque o resto é com ele. A terceira coisa que você precisa aprender:
Você que é um sonhador ou uma sonhadora, é que você tem que ser perseverante e tem que ter paciência. Lá em casa eu sofro um grande problema de impaciência. Talvez você seja assim como eu. Geralmente aos domingos, quando a gente sai daqui, a gente vai para casa e pede uma pizza para jantar. A pizza demora meia hora, já vem um e: pai, essa pizza está demorando, liga para lá. Ligo já. Daqui a mais 2 minutinhos vem a outra e: pai, pelo amor de Deus, não aguento mais, estou morrendo de fome, liga aí para saber se já está perto. Ligo já. Daqui a pouco vem a outra e diz: ô pai, todo mundo já pediu para o senhor ligar e o senhor não ligou, liga logo. Ligo já. Aí quando a mulher fala, não tem mais o que adiar, né? Meu filho, ligue logo. Aí a gente pega o telefone e liga, né? Isso é bom, né, Ivani? Que eu estou me chamando de panda, né? Pega o telefone e liga logo. Meu irmão, onde é que está essa pizza em nome de Jesus? As crianças estão com fome, meu irmão. Está chegando, pastor. Nós somos de uma geração que não nos ensinaram a esperar. Nós somos de uma geração que consumimos tudo pronto e queremos tudo num estalar de dedos. Nós somos de uma geração conhecida pela impaciência, e uma das maiores doenças que assolam a nossa geração é a descontinuidade daquilo que começamos. Nós começamos muitas coisas na vida, e pela falta de paciência, desistimos de muitas delas. Basta você olhar para a sua vida. Quantos sonhos você teve que alcançaram êxito? E quantos outros você desistiu e enterrou-os porque não teve mais paciência, não teve perseverança para conquistar aquilo que era tão almejado? Quantas vezes nós desistimos da coisa quando estamos às portas? Quer ver uma prova disso? A gente entra num consórcio de um carro ou de uma moto, mas se a gente tiver a oportunidade, a gente dá logo o lance, porque a gente quer logo o bem. Ninguém tem paciência de esperar por um sorteio por mês. Aquilo é uma tortura. Nós somos imediatistas. Mas Deus olha para aquele povo e diz: olha, vocês precisam ser perseverantes e pacientes, porque o tempo de vocês não é o meu tempo. Eu é que tenho reservado um tempo para cada coisa. E assim como está escrito na palavra de Deus, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar, há tempo para cada coisa debaixo do céu. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus dizendo para nós: se aquete, que eu estou trabalhando em prol do teu sonho. Quando você olha para Abraão e Sara, você vê a bela história do homem que foi chamado como o primeiro da nação de Israel. Qual era o sonho de Abraão? Ter um filho. Qual era o maior desafio de Abraão? Sua mulher estéril. E ele devia pensar muito nisso. E Deus disse para ele: olha, Abraão, sossega o teu coração, descansa, simplesmente faz o que eu te digo, ser perseverante, ser insistente. Com Sara também, seja insistente com essa mulher, peleja, meu irmão, vai dar certo, vai adiante, meu irmão. Os anos foram se passando, e a promessa de Deus foi ficando distante. 10 anos foram passando, e os anos se arrastavam, e nada da promessa de Deus acontecer, nada de aparecer o herdeiro do seu trono. E o coração de Abraão começou a ficar fadigado, ele começou a ficar inquieto, até que a sua mulher chegou diante dele e teve uma ideia.
Eu sei o que está atormentando a tua alma, Abraão. Eu sei o que está causando tanta inquietação. Eu sei por que tu está tão aborrecido. É porque os anos estão passando e tu não tens um filho para deixar a tua herança. Faz o seguinte: eu tenho essa serva, Agar, uma mulher bonita, uma mulher formosa, uma mulher que vai te dar a condição de realizar o teu sonho. Pelo menos tu não sofre mais. Dorme com ela, realiza o desejo do teu coração. Abraão foi e se deitou com Agar. Nasceu Ismael. Mas aquele não era o filho da promessa. Abraão quis antecipar o relógio de Deus. Não faça isso, irmãos. Quando nós damos o passo maior do que a perna, nós estamos atrapalhando o mover de Deus. Pare, ouça o conselho de Deus, dê um passo de cada vez, porque o nosso Deus não é o Deus do mundo, que se atrasa ou que não vem. Ele vem sempre na hora certa. Alguns anos depois, nasceu então Isaque, o filho da promessa, e Abraão teve a grande oportunidade de louvar ao Senhor, porque o Senhor cumpriu a sua promessa. Seja paciente, seja perseverante, não dê o passo maior do que a perna. Espera no Senhor, porque diz a palavra do Senhor que ninguém daqueles que esperam nele gastam seu tempo em vão. Está escrito assim lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Bem-aventurado aquele que aprende a esperar pelo mover de Deus. Deus não está parado, Deus está trabalhando a respeito do teu sonho. E por último, quem sonha nunca pode perder a visão de fé e confiança. Não veja as coisas com olhos naturais. Deus te deu olhos naturais para que tu enxergue aquilo que é desta própria vida. Mas a tua vitória não vem e nem depende daquilo que a vida te mostra. A tua vitória só os teus olhos espirituais poderão contemplar, porque os planos de Deus são maiores que os nossos planos. O conhecimento de Deus é muito maior do que o nosso conhecimento, e Ele age de forma muitas vezes que nós não entendemos, mas nós precisamos ter fé. Precisamos estar confiantes que Ele é quem fará tudo por nós. Esse povo que o texto menciona, depois de algum tempo resolveu ouvir Josué e Calebe, e marcharam para Jericó. Quando eles chegaram lá, eles encontraram uma das maiores muralhas já construída. Dizem os estudiosos que aquelas muralhas de Jericó eram tão grandes que passavam 5 carros emparelhados um do lado do outro. Torres gigantescas. Pessoas moravam em cima das muralhas, de tão grandes que eram. Deus chamou aquele povo e disse: olha, chegou a hora da conquista, porque o relógio é o meu, o tempo quem diz sou eu. A força não é de vocês, a força é minha, e vocês vão conquistar essa terra agora. Como é que nós vamos fazer, Senhor? Nós vamos romper com todas as forças sobre o portão daquelas muralhas? Nós vamos lançar os nossos carros por cima daquele portão e tentar derrubar? Nós vamos pular os muros?
O que nós vamos fazer, Senhor, para vencer tão grande empecilho que está entre nós e a realização dos nossos sonhos? Deus olha para aquele povo e diz assim: vocês vão simplesmente rodear a cidade. Vão rodear uma vez, se aquietarem. No outro dia vocês vão de novo, vão se aquietar, e vão assim sucessivamente até fazerem 7 dias. No 7º dia vocês vão rodear as muralhas, e quando eu mandar, vocês vão tocar as trombetas. O que foi que derrubou as muralhas, irmãos? Foram as voltas que eles estavam dando ao redor dos muros? Foram as trombetas que eles tocaram, que tinham o poder de quebrar os tijolos ou derrubar aqueles portões? O que derrubou aqueles muros? O que despedaçou aqueles portões e fez com que o povo entrasse e vencesse a batalha e herdasse a terra prometida? Não foi a força do homem, foi a promessa que Deus havia feito. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que vence qualquer prova, o que derruba qualquer empecilho, o que despedaça qualquer muralha, é a palavra do Senhor que nos garante a vitória. Você precisa colocar a tua vida nas mãos de Deus, de forma que entre você e a realização do teu sonho não haja nenhum empecilho, mas que sempre se encontre em ti uma visão de fé e confiança, ciente de que nós não somos um povo sem pai, nós não somos qualquer um, nós somos escolhidos pelo Senhor, e Ele nos escolheu para nos garantir a vitória. Você não foi escolhido, irmão, para ser frustrado, para ser um derrotado. Você foi escolhido para guerrear com as armas espirituais que todos os dias Deus te dá, para que tu possa ver cada desafio, cada batalha ser vencida, até que a guerra seja completa e nós possamos vencer o último inimigo, que é a morte, e venhamos nos encontrar com o Senhor para sempre. Quem te garante a vitória é o Senhor. E se Ele te chamou ainda quando tu era miserável lá fora e te ofereceu o que tu tem hoje, Ele não seria louco em te abandonar pela metade do caminho. Ele te trouxe até aqui porque Ele tem um plano para a tua vida. E deixa eu te dizer com toda certeza, esse plano ainda não foi concluído. Só será concluído quando o Senhor der a última palavra a teu respeito e ao meu respeito. Confia no Senhor, apresenta a tua vida, apresenta o teu sonho e não desiste da promessa que o Senhor te fez. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria fazer um convite a você essa noite. Você que chegou a essa igreja esmorecido pelas dificuldades. Você que chegou a essa igreja arrastado por um convite. Você que chegou até esse lugar desanimado, sem nenhuma perspectiva, a cabeça cheia de preocupações que não te deixam por nem um segundo, que roubam o teu sono, que te roubam a paz. Eu queria te convidar essa noite. Apresenta a tua vida aos pés de Jesus. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Confia nele. Deixa Ele fazer de ti o que Ele bem quiser. Porque a palavra de Deus diz: bem sei os planos que eu tenho para vós.
planos de bênção, não de maldição, planos de vida, não de morte. Escolhe, pois, a vida, para que possam viver. E lá no Novo Testamento ele conclui: eu sou aquele que vos dou a vida e vos dou em abundância. Deixa Deus ser aquele que vai organizar os teus passos. Deixa o Senhor ser aquele que vai nortear os teus pensamentos. Deixa o Senhor abrir a porta para que você passe, porque quando Ele abre a porta não há quem feche. Eu queria convidar você que nunca tomou uma decisão de seguir a Cristo, mas que agora viu as coisas te cercarem de todos os lados. Há uma agonia no teu coração, uma inquietação na tua alma. Eu queria te convidar, aliás, eu queria te desafiar. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Deixa Deus fazer da tua vida o que Ele bem quiser. E tu vai ver que muito o Senhor pode fazer por ti. Eu queria estender esse convite para aquelas pessoas que estão passando por lutas, aquelas pessoas que estão desanimadas, inquietas, até frustradas diante de alguns projetos que fizeram e não deram certo. De alguma forma estão amedrontadas, porque vem esses problemas se levantarem e vocês não sabem o que fazer. Eu queria convidar você, que já é da igreja, que está passando por um aperto, deixa Jesus dar um novo rumo para a tua vida. Vem aos pés da cruz, pede a Ele orientação. Vem aos pés da cruz, para que Ele te sustente com o braço poderoso, e assim tu possas renovar as tuas forças, olhar para os gigantes que estão diante de ti e dizer: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O irmão Mardoqueu vai estar tocando um hino aqui, e você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Você vai ter a oportunidade de apresentar a tua vida ao Senhor. Venha, não perca tempo, venha em nome de Jesus. Nunca falhará. Vai chegar a minha vez. Aleluia. Só o Senhor tem poder e autoridade para mudar a nossa sorte. Aleluia. Não desista do seu sonho. Foi Deus quem te deu o sonho. Não desista do teu chamado. Não desista da oportunidade, da porta que está sendo aberta hoje. Agarre-se ao Senhor. Seja perseverante. Ele é contigo. Ele tem visto a comissão do teu coração. Ele tem visto a comoção do teu coração, da tua alma. Ele tem colhido as tuas lágrimas.
teu tempo vai chegar. O nosso Deus é um Deus que muda a história. Deus muda a história. Deus abre o mar. Deus destrona reis. Derruba impérios. Porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Talvez você ache que seja tarde demais. Deixa eu te dizer. Quando nós pensamos que estamos no fim, o Senhor diz: é agora que eu vou começar a fazer tudo novo na tua vida.